Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, vamos bater um papo aí um pouquinho diferente dos vídeos usuais. Vou falar pra vocês e por que eu me arrependi de ter feito faculdade, tá? Lembrando que isso daqui, cada pessoa tem uma experiência diferente, cada pessoa vive uma coisa diferente. Então eu não estou falando que a faculdade não é importante, tá bom, pessoal? Em alguns casos a pessoa acaba crescendo na vida, né? Em outros casos talvez não. No meu caso, digamos que não serviu para coisíssima nenhuma, vamos dizer assim. No começo até serviu, mas eu não precisava ter concluído a faculdade, tá? É uma coisa que, apesar de eu gostar de fazer, eu não me via fazendo aquilo por toda a minha vida. Então daí tem aquela questão, não vou trancar porque eu vou até o final agora, com aquele espírito de guerreiro teu, né, que não foge à luta. Aí depois você se arrepende e vê que a melhor forma era você desistir. Às vezes desistir também, você sai ganhando se você desistir. Bom, mas é um negócio assim que não tem como mais voltar no tempo, né? Então não adianta ficar se lamentando, só mesmo para contar para vocês por que eu me arrependi, o que eu deveria ter feito. Enfim, vamos lá então. O curso que eu concluí foi tecnólogo em redes de computadores. Tá? No começo, quando eu comecei a fazer a faculdade, o objetivo meu era arrumar alguma coisa na área, como suporte técnico de informática, por exemplo. Tinha um colega meu que ele trabalhava, né, como suporte, daí ele falava lá da empresa que ele trabalhava, falava que às vezes estava precisando tal, e era bacana, eu achava legal assim. Ele falar de mexer com o computador, eu gostava também de mexer com o computador, eu tinha conhecido o computador naquela época, comecei a mexer, gostei. Só que você usar o computador para você se divertir é uma coisa, né? Agora para você trabalhar é outra totalmente diferente. Aí foi assim que ele falava das oportunidades, só que a pessoa ela tinha que ter uma faculdade, tinha que ter uma faculdade, ou pelo menos começar uma faculdade para ter chance de entrar. Aí que eu fiz? Aí eu comecei a fazer uma faculdade nessa área já com o objetivo de entrar lá. Daí, como ele também já estava na empresa, seria mais fácil de eu entrar, porque por indicação, daí ficaria bem mais fácil de entrar. Então comecei a fazer a faculdade e ele foi lá, me indicou quando precisaram de suporte técnico lá, e eu comecei a torcer, né? Desse certo tal, comecei a fazer a faculdade e deu certo, eu entrei na empresa por causa disso. Só que o que eu deveria ter feito, tá? Porque muita gente lá fazia isso. Muita gente às vezes começava a faculdade, entrava na empresa e depois trancava a faculdade. E a empresa ela não mandava embora, tá? Nessa parte a empresa era bem bacana, né? Porque tipo, se você trancasse o curso, beleza, você ficava lá trabalhando, se fosse um bom funcionário, né? Ficava lá trabalhando, não precisava concluir o curso, e eles não te mandavam embora. Só que eu concluí o curso. Fui até o fim. Na época eu pagava R$350 de faculdade, isso só as mensalidades, tá? Aí, lógico, se for contar comida, por exemplo, cantina, essas coisas, ônibus, imagino aí que deva ter ficado por mês aí uns R$400 mais ou menos na época. Isso em de 2008 até 2010, tá? Um pouco, a metade de 2010. Então foram 2 anos e meio. E foi isso. Terminei a faculdade e tal. Aí depois de um tempo eu precisei sair do serviço. Eu pedi a conta, precisei sair. E depois nunca mais eu usei pra nada a faculdade. Porque daí depois que eu saí do serviço eu comecei a mexer com o YouTube. Aí as coisas começaram a dar certo e tal. Aí começaram a crescer devagarinho. Aí eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube. E quando eu comecei a editar vídeos ou fazer vídeos, tipo, não precisava de absolutamente nada do que eu aprendi na faculdade, né? Então foi um dinheiro jogado fora, vamos dizer assim. O que eu poderia ter feito? Eu poderia ter entrado, quando eu entrasse na empresa, deveria ter trancado, aí eu ficava lá de boa, porque outras pessoas também fizeram isso. A gente vai trocando ideia dentro da empresa, vai conhecendo as pessoas e descobri várias pessoas que faziam isso. E daí
lá dentro mesmo poderia me qualificar para que o serviço exigia, sem precisar de faculdade. Até mesmo na faculdade, o que eu aprendi na faculdade eu não usava no serviço, bem pouca coisa, muito pouca coisa. Aí eu tava pensando, se eu tivesse colocado esse dinheiro, lógico, daí no caso eu tinha que aprender a investir. Naquela época era um pouco mais difícil, né, de aprender a investir. Hoje tem muitos gurus aí na internet, no YouTube, que ensinam a investir. Naquela época não tinha. Mas se eu tivesse aprendido, né, se eu tivesse pegado essa grana e colocado ali no CDB, ali no CDB 100% do CDI, hoje eu teria mais ou menos aí, não teria muita grana, teria uns 100 mil reais mais ou menos, mas é 100 mil reais que eu teria. Agora eu não tenho nada, praticamente a faculdade para mim não serviu de nada, porque eu não trabalho na área, trabalho produzindo vídeos, né? E eu pensei, pô, não foi uma boa estratégia, não foi bom fazer faculdade. Então é isso aí, essa é a minha experiência, tá? Lembrando que faculdades são importantes, tá? Vai depender do curso, vai depender de onde você quer chegar, vai depender de um monte de coisa. Não estou falando que não é importante, mas no meu caso eu acho que não foi útil. Beleza? Então é isso aí, só para contar esse relato para vocês, tá bom? Vamos ficando por aqui então, até o próximo.